Olá Dev, estamos de volta aqui na nossa série de Nest. Eu vou começar aqui, nesse módulo de usuários, vou criar o Model User. Então eu vou criar um novo arquivo, esse arquivo vai estar dentro de uma pasta chamada Models, e eu vou chamar de users.model.ts. Esse model ele vai definir quais atributos que um usuário terá. Então ele extende de document, que é uma estrutura que o Mongoose já define para a gente, já disponibiliza, e através desse document do Mongoose, nosso service, quando a gente for criar o nosso service, terá totais condições de manipular os dados. Então eu vou criar aqui um export interface user, e aí aqui eu digo que esse user extends de document. Esse document a gente precisa importar aqui do Mongoose. Eu vou importar na mão. Vou dar aqui um import document from Mongoose. Então é daqui que vem esse document. E aí aqui a gente cria a estrutura que a gente quer definir para esse user, né? O que o nosso usuário vai ter de atributo? Name como string, e-mail, e a senha. Poderia ter vários outros, lógico, mas isso aqui já é o suficiente para a gente criar a autenticação. Então, o document é importado do Mongoose para o nosso user estender desse document, que já define recursos que o serviço vai conseguir para manipular esses dados aqui do usuário. Se a gente for olhar aqui, o site do Mongoose, que eu até deixei aberto aqui, o Mongoose ele trabalha baseado em esquema, como está dizendo aqui a definição. Esse esquema ele vai modelar os dados da aplicação. Então a gente precisa definir esse esquema para o nosso Model User, porque é através desse esquema que o Mongoose vai conseguir modelar os dados. E aí, a partir disso, a gente vai ter uma série de recursos já disponíveis para a gente usar. Validação, query building, ou seja, construir queries, hooks e muitas coisas que o Mongoose já traz para a gente. Beleza, o que é esse esquema então do Mongoose, né? Que a gente precisa criar aqui. A gente pode criar aqui em users um arquivo dentro de uma pasta esquemas, e aqui eu crio users.schema.ts. Vou começar aqui exportando como uma constante o user schema. Users schema. E aí, para isso, a gente precisa instanciar aqui o Mongoose. Então eu dou aqui um new Mongoose. Preciso importar. E aí aqui, eu já tenho aqui o esquema disponível aqui. Então esse esquema, ele é uma estrutura através de um objeto. Então tá aqui, definition, que a IDE já me ajuda aqui, né? E aqui a gente define qual vai ser a estrutura para cada atributo que a gente tem aqui nesse Model User, né? Então aqui eu estou dizendo o que cada atributo é, e aqui eu vou definir o esquema de dados que o Mongoose trabalha. Então o Mongoose ele tem alguns tipos específicos, né? Então aqui no JavaScript a gente trabalha com string com S minúsculo, né? O Mongoose já vai trabalhar com S maiúsculo. Tá, como é que eu vou saber disso tudo, né? Então se você for olhar aqui na documentação do Mongoose, a gente pode vir aqui no Get Starter, Quick Starter, né, na verdade. Né? Então tem aqui esquemas, e aí tem aqui definindo o seu esquema, e aí você vê aqui que você cria um novo esquema, que é um objeto, onde você tem o atributo, o tipo dele. Da mesma forma aqui você tem o meta, que é um objeto que contém os votos, que é um number,
com N maiúsculo, perceba. E os favoritos, né? Também number. E aí você vai conseguindo ver aqui, ó, os tipos que são permitidos para esquema do Mongoose. Então você tem string, number, date, buffer, boolean e por aí vai. Então você vindo aqui no site do Mongoose, que é o mongoose.js.com, vai aqui no Quick Start e você consegue ter acesso a toda a documentação aqui. Então voltando aqui, a gente não tem tanto tempo assim para poder esmiuçar, né? Configuração, como fazer. Eu vou definir aqui o name. Ele vai ser type. Aqui uma forma mais declarativa de criar o que a gente viu ali. Type string. O e-mail vai ser a mesma coisa. Type string. E o password o tipo também é string. Beleza, então no site do Mongoose a gente tem aqui alguns hooks que a gente pode definir para poder trabalhar aqui com o Mongoose, né? Então, como exemplo, nós vamos criar aqui, ó, o seguinte: toda vez que eu salvar um registro no banco de dados do Mongoose através desse esquema do users, o que eu quero fazer? Antes de salvar, eu quero que ele verifique se a senha está sendo informada, ou seja, um usuário está sendo criado, essa senha vai chegar aqui ainda sem criptografia. Eu poderia fazer isso no código, dentro de um serviço, por exemplo, mas eu posso fazer diretamente por aqui. E de que forma eu faria isso? Então eu posso aqui, ó, depois que o nosso esquema está definido, eu venho aqui e digo que esse users.schema, eu vou usar aqui um dos hooks que é o pré, ou seja, antes de quê? Antes de salvar um registro. Então eu vou usar aqui, ó, save. Então antes de salvar, eu tenho aqui um callback, que é uma função, tá aqui, ó, que vai ser executada quando isso aqui acontecer, ou seja, quando antes de um save acontecer, né, o pré-save, eu executo essa função que está aqui. Então eu vou dizer que é uma função assíncrona, async function, e essa função ela é um middleware. Então aqui eu vou passar um parâmetro next, que ele vai ser do tipo mongoose ponto hook next function. Então tá aqui, ó, hook next function. Isso tudo já é definido pelo próprio Mongoose. E aí essa função vai fazer o quê? Aqui eu vou passar um try catch. E por quê? Eu quero primeiro verificar se tem algum dado modificado. Se não tem, né? Então this.isModified. Então isso tudo aqui, ó, é tudo recurso do Mongoose para a gente estar verificando as informações através desses hooks. Então eu vou usar essa opção aqui, ó. Se o dado que eu quero salvar ele não foi modificado, que dado é esse que eu quero verificar? A senha, password. Então, se a senha que está sendo enviada para ser salva nesse esquema users no banco de dados, se ela não foi modificada, eu não preciso fazer nada. Nesse caso, como é um middleware, o que eu faço? Eu dou um return next. Return next. Ele vai partir para a próxima tarefa, né, da requisição que foi solicitada, que vai ser o salvar. Isso aqui está ocorrendo antes de salvar. Porém, se a senha foi modificada, o usuário está informando uma nova senha, essa senha está chegando aqui ainda sem criptografia. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criptografar essa senha para poder salvar. Então o this, que contém as informações, eu pego aqui o password. O this password vai ser igual a await. Vou usar a biblioteca bcrypt que a gente instalou. Bcrypt. Essa biblioteca permite a gente fazer um hash
E esse hash vai ser o hash da senha para a gente. Deixa eu só fazer a importação dela aqui. Não está conseguindo importar. Vamos aqui. Vou até copiar isso aqui, ó, para aproveitar. Import bcrypt. Vou copiar aqui. Pronto. Então vai importar asterisco as bcrypt from bcrypt. Vai importar tudo de bcrypt com o apelido de bcrypt. Beleza? Mesma coisa que a gente fez aqui com o Mongoose. A importação do Mongoose aqui. Então agora eu tenho um bcrypt aqui. Ele possui esse método hash para a gente criar o hash dessa senha. Então eu quero criar o hash dessa senha. Eu copio isso aqui e ponho aqui dentro. Beleza, só que esse método aqui ele recebe dois parâmetros. Esse hash aqui. O segundo parâmetro é o salt, para poder criar esse hash aqui para gente. Então basicamente é isso. Eu estou verificando. Antes de salvar, foi modificada a senha? Não foi? Então pode prosseguir. Agora, se foi modificado, então essa senha nova ela vai ser transformada com o bcrypt.hash, né, e seja armazenado no banco de dados já com o hash. Aqui no cat, a gente pode usar aqui um cat error, e aqui eu dou um return next com o erro. Passo o erro aqui e isso vai ser tratado para quem está após essa execução aqui. Ok, depois de criado esse esquema, que agora a gente está com o esquema ok aqui prontinho, vamos proceder então com a configuração no módulo de usuários para que o Nest consiga manipular os dados de usuários através dos recursos que o Mongoose está disponibilizando aqui. Esse módulo aqui, ó, Users, para eu trabalhar com o Mongoose aqui da mesma forma que a gente fez com Postgres, eu preciso importar aqui o módulo do Mongoose usando aquele método forFeature. Vocês vão se recordar, né? Então a gente ainda não tem um import aqui. Eu vou colocar aqui, ó, imports. Ele é um array para a gente poder passar os módulos que serão importados aqui. Eu vou quebrar aqui e vou colocar aqui o mongoose.module.forFeature. E aqui a gente passa um array. Nesse caso aqui, no TypeORM, a gente importava o módulo do TypeORM, forFeature, e passava aqui, ó, a qual entidade. Aqui no Mongoose a gente não tem o conceito de entidade, a gente tem o conceito de esquema. Então é esse esquema que a gente vai passar aqui, para poder ser manipulado por esse módulo aqui de usuários. Então eu vou aqui passar um objeto, onde eu vou ter um name user e um esquema user esquema. Users esquema. Vai importar aqui e pronto. Esse módulo de usuário aqui, ele também vai precisar trabalhar com o módulo de autenticação. Então já vou importar aqui, ó, o auth module, que quando a gente for codar esse módulo de autenticação, ele já vai estar importado aqui no módulo de usuário, então já vai tudo funcionar para a gente. Para a autenticação, a gente precisa receber os dados que o usuário vai informar, né, de login. O usuário vai informar lá e-mail e senha. Esse usuário precisa estar criado na aplicação. Para a gente criar um usuário, a gente precisa informar nome, e-mail e senha. Então, a gente aprendeu lá nas aulas iniciais dessa série aqui, que a gente cria uma estrutura chamada DTO, Data Transfer Object, para poder definir quais informações que são enviadas de uma outra aplicação para a nossa aplicação aqui. Porque o cliente vai trabalhar com a nossa API aqui a partir de uma aplicação cliente, seja ela mobile, seja web e assim por diante. Então, como a gente vai receber informações de outra aplicação,
a gente trabalha com esse conceito de DTO. Então a gente precisa criar aqui dois DTOs, um para SignUp, outro para SignIn. Aqui em Users, vou criar o primeiro DTO aqui, que ele vai estar dentro da pasta DTO. E eu vou criar o SignUp, que é para a gente cadastrar o usuário, né? signup.dto.ts. Então, esse DTO eu vou criar como uma classe, export class SignUp.dto, já sugeriu aqui o nome. E aí aqui eu vou ter o atributo name, que é string. Aqui é o string minúsculo, porque é JavaScript, não é Mongoose, né? O outro atributo é o e-mail. Para o usuário se cadastrar, ele precisa também informar o e-mail. Ele também precisa informar a senha. Beleza. A gente também instalou aqui, ó. Vamos olhar aqui. Criar mais um shell. A gente também instalou aqui, ó, o Class Validator e também o Class Transformer. O Class Transformer, a gente trabalha com ele quando a gente quer serializar informações aqui em nossa aplicação, transformar, né? E o Class Validator é para validação. E também a gente viu, né, lá no início dessa série de Nest, que aqui no DTO seria o melhor local para a gente estar fazendo a validação, porque, como eu disse, a gente cria o DTO para poder definir quais informações que a nossa aplicação vai receber. Eu preciso também, já que eu vou receber name, e-mail e password de outra aplicação, eu já defino aqui de que forma eu permito que isso seja enviado para a minha aplicação através do sistema de validação. O Class Validator foi instalado para isso. Então, a gente trabalha com Class Validator através dos decorators. Para eu validar um nome, eu preciso que ele seja uma string. Então, @is string. Então, ó, já importou aqui, ó, do Class Validator. Beleza? Então, eu abro e fecho parênteses aqui. Também preciso que ele não seja vazio. Então, aqui, ó, is not empty. É outra validação. Então, o name, a gente vai colocando os decorators em cima, né, do atributo. O name eu quero que seja string e quero que não seja vazio. Aqui no e-mail, a mesma coisa, ele não pode ser vazio. Is not empty. Beleza? Ele é uma string. Is string. E também é um e-mail. Is e-mail. Ok. A senha, vou copiar aqui, ó. Esses dois vão se repetir aqui para a senha. E aqui também vou colocar mais um, que é o min length, tamanho mínimo de 4 para a senha, beleza? Então ele não pode ser vazio, mas se tiver 1, 2 ou 3 caracteres, ainda não vai permitir, porque o tamanho mínimo é 4. Ok, então agora eu vou criar o DTO de SignIn. Aproveitar e já vou na sequência aqui, ó. signin.dto.ts. E a gente pode aproveitar esse aqui. A diferença é que o sign-in não tem um name, ele tem só esses dois campos aqui, ó, e-mail e password. Eu vou copiar tudo aqui, vai facilitar. Vou colar, trocar o nome para sign-in, tirar esse name daqui, que ele não tem name, ele tem e-mail e password. Pronto, é isso. Beleza, a gente definiu aqui nos DTOs essas validações, o que a gente quer receber e de que forma, ok? Que o usuário vai enviar para a nossa aplicação. Agora, para isso funcionar, a gente precisa habilitar isso
no arquivo principal da aplicação aqui, ó, no main.ts. A gente precisa configurar aqui o validation pipe. Então é um recurso que já existe aqui no Nest. Ele está no pacote Nest.js Common. Basta a gente importar isso aqui. Então aqui, depois que a instância da aplicação é criada, eu posso vir aqui e usar essa mesma instância, app.use global pipes. E aqui dentro eu crio uma instância do validation pipe. Validation pipe. Então ele vem aqui, ó, do Common, Nest.js Common. Então esse cara aqui é quem vai conseguir detectar essas validações aqui. Então cada requisição que chegar para as rotas em que a gente usar esse DTO aqui para poder tipar o objeto que é recebido, o validation pipe vai fazer o papel dele, que é verificar se o que está sendo recebido está de acordo com as validações aqui. Beleza, vou fechar tudo aqui que tem muita coisa. E vamos precisar configurar aqui, ó, o auth module. O módulo de autenticação, ele também precisa da configuração do Mongoose aqui, que ele também vai trabalhar com esquema de usuário, né? A autenticação trabalha com e-mail e senha do usuário. Então a gente não precisa criar outro esquema, né? Basta a gente usar o que já está criado aqui, ó, no módulo de usuários. Vou até aproveitar aqui, ó, e já copiar. É esse import aqui. A diferença é que aqui a gente não vai importar o próprio auth módulo dentro do auth módulo, né? Então aqui antes de providers, eu vou colar aqui e vou tirar esse auth módulo daqui. Então aqui no auth módulo eu estou importando o Mongoose módulo com a configuração do esquema que ele vai trabalhar aqui. Só que aqui, o processo de autenticação, a gente trabalha com mais coisa, além desse esquema. A gente vai trabalhar com Passport e com JWT. Então, na autenticação, aqui no módulo de autenticação, que a gente vai configurar todos os recursos da autenticação. Então, além de importar o Mongoose módulo, eu também vou importar o Passport módulo. Beleza? Esse módulo a gente precisa passar parâmetro nenhum, basta fazer a importação dele aqui. E também o JWT módulo. O JWT módulo, a gente precisa passar aqui, ó, uma configuração de registro, que é esse método register, que pode ser o assíncrono também, né? Mas eu vou usar register simplesmente. E aqui a gente passa um objeto. Esse objeto a gente passa algumas opções de configuração aqui, que são elas a secret, que a gente já criou aqui, ó, no arquivo .env. Essa secret aqui, ó, vou até copiar aqui o nome da variável. Então a gente aqui no módulo de JWT, a gente vai registrar as opções, passando aqui, ó, a secret, que vai ser proxies.env, o nome da variável. Beleza, já vai pegar aquela secret que a gente definiu lá. O segundo parâmetro aqui é o sign-in options. E aí aqui eu vou passar um objeto. Para quê? Para eu informar aqui o parâmetro expires in, ou seja, vai expirar em ou quando. E aí a gente também definiu isso numa variável de ambiente aqui, ó, que é o JWT expiration, que é um dia. Poderia colocar isso aqui lá diretamente, mas a gente já tem uma variável de ambiente, vamos usá-la, né? Vou copiar aqui o nome da variável, proxies.env.jwt expiration. Ok, então são essas configurações aqui. Então, nosso módulo de autenticação trabalha com o MongoDB, através do Mongoose, o Passport e o JWT. Bom, então a gente já definiu aqui os principais módulos aqui. Tá faltando aqui agora, aqui no auth service, a gente vai ter aqui os métodos que vão tratar de autenticação. Para que eu consiga usar os métodos que estarão aqui nesse serviço, lá no módulo de usuários, eu preciso que esse serviço aqui, ó, esteja sendo exportado. Então aqui no módulo de autenticação,
eu posso aqui, depois de providers, né, criar aqui, ó, um exports e passar aqui o auth service para ser exportado aqui. E aí eu vou conseguir, em outro módulo que não o próprio de autenticação, fazer uso dos recursos desse serviço aqui. Onde eu quero usar isso? No módulo de usuários, né? E a gente vai poder usar dentro do controller, dentro do service, de qualquer recurso do módulo dos usuários.